No dia 13 de maio de 1888, no mesmo dia em que a princesa Isabel decretava a abolição da escravatura no Brasil, um grupo de ingleses estava num bar na rua São Bento, no centro de São Paulo. Eles decidiram fundar um clube, onde eles e suas famílias teriam o convívio e teriam a oportunidade de jogar o esporte que era o preferido na Grã-Bretanha, o cricket. Nasceu assim o São Paulo Athletic Club, hoje Clube Atlético São Paulo, o SPAC. Nascia o SPAC e nascia o futebol no Brasil. Foi um sócio do SPAC, Charles Miller, de volta de uma longa viagem à Inglaterra, quem introduziu o futebol em nosso país. Além do amor pelo esporte, Charles Miller trouxe em sua bagagem um livro com as regras do jogo. Trouxe 2 bolas oficiais, um par de chuteiras e uma bomba de ar para encher as bolas. Miller não era só o dono da bola, ele era bom de bola. Foi o artilheiro do São Paulo Athletic Club que ganhou os campeonatos de 1902, 1903 e 1904. O SPAC foi o primeiro clube tricampeão paulista de futebol. Foi assim que o SPAC deu o pontapé inicial numa história gloriosa que fez com que o futebol se transformasse aos poucos na maior paixão do nosso país. Mas o SPAC não foi só o introdutor do futebol no Brasil. O SPAC foi fundamental para popularizar outros esportes populares no Reino Unido e nas antigas colônias europeias, como o bowls, o cricket, o rugby, o hockey, o squash e o badminton. O SPAC também foi um dos primeiros clubes brasileiros a estimular a prática do tênis. O SPAC tornou-se uma referência da comunidade inglesa no Brasil e, por isso, teve a honra de recepcionar figuras ilustres da família real britânica, como a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip, o Príncipe Edward e seu irmão Albert, a Princesa Anne e o Príncipe Michael de Kent. O SPAC ainda é o clube inglês, mas o seu corpo de associados hoje oferece uma diversidade rica e muito interessante. O bar da esquina é a esquina mais famosa do clube, onde todo mundo se encontra. Ali ficam profissionais, donas de casa, sócios jovens, mais velhos, trocando ideias, atualizando todos os seus conhecimentos num papo sempre muito gostoso. O mesmo clima de afeto e de cordialidade você encontra no pub. O pub, afinal de contas, é uma instituição obrigatória num clube inglês. E o SPAC também se ilumina nas festas, nos espetáculos culturais, onde o convívio é sempre gostoso. As crianças do nosso clube merecem uma atenção especial. A atenção dada pela educação esportiva, onde se ensina o amor ao esporte e o respeito ao outro. As relações de amizade e de companheirismo se desenvolvem tanto na torcida da beira do campo, como também no que a gente chama aqui no clube do terceiro tempo. Uma das marcas principais do SPAC é a sua diversidade. Há o SPAC do Centro e o SPAC de Santo Amaro. Nas quadras, os jovens e os mais velhos, pessoas com culturas diferentes e de origens diferentes. Essa bela história do nosso clube está sendo construída ao longo do tempo e agora dá um passo adiante com a criação do Centro de Memória SPAC Charles Miller. E ela será mais completa e mais bonita a partir da contribuição de todos os associados. Compartilhe suas fotos, objetos e lembranças do clube através do nosso Centro de Memória, o Centro de Memória SPAC Charles Miller.
Eu acho que essa ideia do Centro de Memória SPAC Charles Miller digamos, uma ideia fabulosa. Eu acho muito importante um clube preservar sua memória, especialmente o nosso, que tem tanta memória, que tem tanta história, certo? Então, eu acho que esse centro de memória vai ser muito importante para a história do clube e para o futuro, da mesma forma como o Museu de Futebol no Pacaembu é para o futebol paulista. Mas o nosso, que vai ser nosso, vai ter coisas muito importantes da história do futebol, de 100 anos atrás. Eu acho que esse centro de memória chega em bom momento, não só pela Copa do Mundo de 2014, porque uma Copa chega e vai, só que nós chegamos e ficamos. Então o clube é totalmente diferente de uma Copa do Mundo. Então eu acho que esse centro de memória vai ser muito importante para a vida do clube, para os garotos que estão chegando, para eles já conhecerem de cara o que significa o clube para nós. O clube é o nosso segundo lar, é a nossa segunda casa. Este é o nosso SPAC. Nós passeamos um pouco por sua história. Nós relembramos, desde a sua fundação, a introdução do futebol, a introdução de outros esportes e algo tão precioso quanto isso, o desenvolvimento de uma grande afetividade entre todos os seus sócios. E por isso, nós criamos o Centro de Memórias do SPAC, que servirá para preservar esse passado, enriquecê-lo, como base para a construção de um futuro de todos nós, o futuro do nosso SPAC.